Olá, boa tarde para você. No último dia 8, o mundo acompanhou uma das maiores tragédias da história. O tufão Haiyan se abateu sobre as ilhas centrais do arquipélago filipino e transformou o local em paisagem de desolação. Segundo o último balanço provisório da ONU, o tufão causou 4.000 mortes. E esse número tende a crescer devido à grande quantidade de desaparecidos. Cerca de 10 milhões de pessoas esperam por ajuda. E hoje no seu programa vamos saber as últimas notícias, saber como podemos ajudar essas pessoas mesmo estando distantes e entender se o Brasil corre riscos de ser atingido por um fenômeno assim. Nós vamos conversar daqui a pouco com o Giovanni Dolif, ele é meteorologista. Nós vamos conversar também com o Guinter Valauer, diretor da ADRA na América do Sul. A gente vai conversar também com a Larissa Prois, que é jornalista e faz parte de um time de pessoas ao redor do mundo que são acionadas pela ADRA quando acontecem grandes tragédias. Então o programa de hoje está imperdível e a gente, claro, quer a sua participação para saber tudo que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil ali nas Filipinas. Além de, claro, saber as últimas informações sobre esse fato. Eu já vou chamar aqui logo a Bianca Oliveira. Boa tarde, Bianca. Tudo bem, Wagner? Boa tarde. Tudo ótimo. E com você? Bem, graças a Deus. Hoje, Bianca, a gente vai conversar bastante, né? Você não vai ficar comigo só nesse primeiro bloco. Vamos conversar bastante aí sobre essa tragédia. O governo filipino já liberou dados oficiais sobre essa situação. O que a gente sabe, Bianca, até o momento? Ok, Wagner. Bom, o governo filipino aumentou para 3.976 o número de mortos devido a esse super tufão Haiyan, aqui e lá chamado de Yolanda. Nós vamos ver agora como está a situação ali nas Filipinas. Além do aumento no número de mortes, o Conselho Nacional de Gestão e Redução de Risco subiu para 18.175 o número de feridos e para mais de 1.500 o de desaparecidos. Segundo o órgão, mais de 10 milhões de pessoas foram afetadas pelo tufão, com quase 354 mil desalojadas em 1.550 centros de evacuação. Pelo menos 288 mil casas foram destruídas e outras 282 mil sofreram danos. A estimativa do prejuízo passa de 236 milhões de dólares. Bom, outro dado divulgado essa semana foi que, segundo a ONG Save the Children, 3 milhões de crianças filipinas foram afetadas de uma maneira ou de outra pelo tufão Haiyan. Jade Soneril, ela contou a história de uma menina que conheceu em meio à destruição. Ela conversou com a nossa equipe. Bom, a gente teve um probleminha, mas daqui a pouquinho a gente volta, Wagner. Essa entrevista foi muito legal e muito rica, porque a Jade, ela é jornalista, está na zona de catástrofe ali em Tacloban. Ela contou pra gente as suas primeiras impressões ali do local, as crianças brincando em cima dos destroços, as pessoas mortas no meio da rua ou das ruas também. Ela, inclusive, contou uma situação pra gente de que ela estava andando por uma das ruas ali de Tacloban e ela contou juntamente com um colega que estava ao lado de 20 a 30 corpos ali só naquela rua. Ou seja, a situação é deplorável, pessoas mortas ali, entre as pessoas vivas e é claro, a gente sabe que agora está tendo enterros coletivos para poder tirar essas pessoas da rua por conta até da situação de saúde, né? Já se tornou uma questão de saúde pública ali. E aqui na Novo Tempo, nós, da Rede Novo Tempo e a ADRA, estamos de mãos dadas para poder amenizar a situação ali nas Filipinas. As pessoas precisam de água, precisam de comida, sim, mas precisam também de roupas, precisam de abrigos temporários. Inclusive a Jade, ela fala isso pra gente também. E o nosso
os nossos donativos, né, que são em dinheiro aqui no Brasil, por conta até da distância, não tem como a gente mandar roupas, claro, por exemplo, para as Filipinas, isso, é claro, ajuda um pouquinho. Às vezes você fala, mas R$10, R$20, Bianca, não tem nada a ver, meu dinheiro não vai fazer a diferença. Vai sim, porque junta 20 daqui, 20 dali e a gente forma um montante de dinheiro para que as pessoas ali da ADRA de uma maneira organizada, comprem as coisas e distribuam também de uma maneira planejada para as pessoas ali nas Filipinas, Wagner. E a ADRA tem ajudado ao mundo todo quando acontecem tragédias desse tipo. A ADRA está presente ali nas Filipinas nesse momento e a gente vai nesse programa ainda entender, daqui a pouco a gente vai conversar com o pastor Ginter, que é o responsável pela ADRA na América do Sul, quais são as ações que a ADRA está desenvolvendo especificamente ali nas Filipinas. A gente já consegue ver o vídeo da Jade agora? Ok, esse vídeo da Jade, ela fala pra gente quais foram as primeiras impressões dela ali, assim que ela chegou ali em Tacloban. Wagner, eu acho que dá pra gente assistir agora. Here at the conference office, there were still bodies on the street. The officers and even the foreign volunteers are still continuing in their recovering of the dead bodies from the coastal areas. And we could count on one street, about 20 to 30 dead bodies lying there in their body bags. Officers, the local cops, are still trying to ID them, trying to record identifying marks before dumping them on a truck. Okay, and then going to the mass grave. So that's for the 9th day, and yet there's still plenty more bodies to be recovered. And there are loved ones roaming around, still asking people whether they've seen their loved ones, their husbands, their sons, because, well, plenty more are still missing, 2,000 more are still missing. And here in Tacloban City, there are almost 5,000 dead bodies. Bom, e toda essa tragédia, ela tem um custo e é altíssimo. As Filipinas esperam gastar quase 6 bilhões de dólares na reconstrução do país depois da passagem do super tufão Haiyan. O custo de reconstrução de casas, de escolas e estradas deve levar o governo a buscar empréstimos junto a agências de desenvolvimento. O secretário de Planejamento das Filipinas, ele disse que não se surpreenderia se o valor passasse de 6 bilhões de dólares. Bom, e para piorar essa situação caótica do país, né, a situação caótica ali das Filipinas, um dos principais problemas tem sido a desorganização na hora de distribuir ali as ajudas às vítimas, né, alimentos, água potável, roupas. A cidade de Tacloban, uma das cidades mais afetadas, virou o foco da ajuda internacional. Equipes de todas as partes do planeta estão no local, mas esbarram em problemas de distribuição. Infelizmente, o governo se defende dizendo que este é um desastre sem precedentes. 2 milhões de pessoas continuam sem água e também sem comida. Hoje, Wagner e amigo telespectador que está acompanhando esse programa, para facilitar o trabalho, o governo resolveu fatiar as Filipinas por regiões, uma estratégia para o país ficar, cada país ficar responsável então pela entrega de alimentos, de água e medicamentos em uma zona diferente. Por isso essa divisão para facilitar. A decisão deve então ficar mais fácil, deve ajudar aí as agências humanitárias a distribuírem melhor essas ajudas de água, de comida, de roupas, de abrigos temporários e etc. Realmente, o arquipélago filipino é composto de pelo menos 7 mil ilhas, Wagner. Esse super tufão Haiyan afetou cerca de 500 ilhas, ou seja, não é só Tacloban que está precisando de ajuda. São outras ilhas também que passam pelos mesmos problemas, têm as mesmas necessidades. Aí alguns dizem, mas só a mídia tá falando só de Tacloban. Não, a gente tenta generalizar por conta de tantas ilhas que tem ali, claro. Mas são cerca de 500 ilhas que carecem de nossas ajudas. E as imagens são fortes, né, Bianca? A gente tem acompanhado essas imagens pela mídia, agora você mostrando aqui pra gente de novo. Criança junto com corpos, você vê as pessoas tampando ali o nariz, o cheiro não deve estar nada agradável, é uma questão de saúde pública, como você colocou. Isso tem que ser resolvido de uma forma rápida antes que outra tragédia se emende com essa primeira, né? Exatamente, Wagner. Uma outra situação deplorável
está na hora de enterrar esses mortos, né? Essas pessoas que ainda estão nas ruas ali, cobertas com um saco plástico ou um cobertor. No final da semana passada, autoridades locais e organizações religiosas, elas começaram a cavar grandes valas para enterrar os mortos e prevenir o surto de doenças e epidemias ali nas cidades. O cheiro dos corpos em decomposição, assim como você falou, a gente viu nas imagens, já estava se tornando insuportável. A dificuldade em identificar os mortos levou o governo a realizar enterros coletivos que continuam acontecendo ali pelo país. Dados oficiais, mais de 4.000 pessoas foram encontradas mortas ali e já foram enterradas, porém muitas estão ainda desaparecidas. Por isso, dados não oficiais estimulam, primeiramente, mais de 10.000 pessoas mortas, Wagner. Muito bem. Bianca, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente conversa de novo com novidades aí. Ok, até daqui a pouquinho. Até já. O programa, vou conversar com a Bianca várias vezes, ela vai trazendo dados oficiais aqui pra gente. Nós vamos conversar também hoje com o meteorologista do INPE para entender como essas tragédias acontecem. Será que existe o risco disso acontecer no Brasil, por exemplo? Ou temos condições diferentes das Filipinas, o que nos tornaria imunes a esse tipo de situação? E além disso, a gente conversa no programa de hoje ainda como é que estão acontecendo as ajudas, como é que a ADRA tem ajudado a essas pessoas que passam por tantas dificuldades ali nas Filipinas. Então não sai daí, nosso programa hoje está bastante especial, a gente volta já.